Pai do Senhor, queridos, boa noite. Tá tudo bem com vocês? Vocês estão cheios de expectativas para a gente terminar logo esse ano? Eu tô, gente, eu quero mesmo. Eu gosto de viver coisas novas, eu gosto de coisas novas e de verdade 2021 já deu. Vem 2022. Você pode dizer comigo? Diga, vem 2022. Gente, mas o 21 ainda não acabou. Até 11h59 do dia de amanhã, na verdade 23h59, né? A gente vai estar em 2021 e até lá Deus pode fazer muita coisa. Quantos creem nisso? Diga amém. Diga até lá. Não, gente, diga com fé e convicção. Quem tem fé? Que Deus até amanhã pode ainda realizar muita coisa. Então vamos falar, até lá. Deus pode fazer, realizar, trazer, tirar muita coisa. Se você crê, aplauda o Senhor aí. Deus colocou uma palavra no meu coração para essa noite. Porque eu estava realmente pensando, né? Porque chega fim de ano, assim, a gente fica bem reflexivo, né? Alguém aqui é assim? Eu penso nas coisas que eu fiz, nas coisas que eu não fiz, nas coisas que eu gostaria de ter feito e nas coisas que eu fiz e não gostaria de ter feito. E nos quilos que eu gostaria de ter perdido. Nas coisas que eu gostaria de verdade, gente, de ter realizado, de ter vivido a realização e não vivi, mas eu dizendo para mim mesmo que eu não vou desistir. Você pode falar para você mesmo? Eu não vou desistir. Porque, gente, quando a gente olha e vê que um ano praticamente se passou e a gente não resolveu, a gente não fez, a gente não chegou, não dá um desânimo? Quantos aqui sentem assim? Dá sim. Mas desânimo também dá e passa. Né? Porque a gente tem uma palavra que é a de Deus, que se renova a cada dia da nossa vida, e a palavra diz assim, ó, tem de bom ânimo. E essa palavra é bem propícia para a hora desse desânimo aí que vem, mas a palavra nos diz, tem de bom ânimo. E o tema da palavra hoje é, eu preciso resolver. Porque eu estava pensando que chega em um momento da nossa vida que a gente para, pensa, medita, reflete e examina. Eu gosto muito de examinar a mim mesmo. Eu acho mais legal examinar a mim mesmo do que ficar examinando o outro. Às vezes a gente perde muito tempo examinando o outro. Enquanto a gente está examinando o outro, a gente está errando, está vacilando e não está se consertando. Porque a gente só vai observar os erros que nós estamos cometendo quando a gente para nos observar, para nos examinar. Por um bom tempo, o Luiz reclamava, porque eu pregava, seja onde for, se me gravaram, eu chegava em casa na mesma noite. Eu me assistia todinho, eu me ouvia. Eu não somente me assistia, mas eu me ouvia, eu me escutava. E eu falava, eu não acredito que eu tive essa postura. Por que ao invés de ficar assim, por que eu fico assim? Eu fico muito chateado quando eu chego em casa e me assisto, ao invés de eu estar assim, eu estou assim. Porque já é algo meu mesmo ficar assim. Aí eu falo, poxa, por que eu... Aí eu falo assim, a próxima vez que eu estiver lá, eu vou me consertar. Aí daqui a pouco, quando eu vou ver, eu estou assim de novo. Então, existem coisas que nós só vamos reparar em nós se a gente se observar. A gente só vai prestar atenção em nós
se a gente se examinar. Por isso a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem. E quando a gente para se examinar, para se observar, a gente percebe que a gente não é tão legal quanto a gente acha que é, ou as pessoas dizem que a gente é. Alguém já se deu conta disso? Não. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa, eu li, né? Uma pessoa tão legal, que eu acho uma pessoa de coração tão aberto, falar: eu sou egoísta. Você? Por quê? As pessoas de fora, elas têm uma visão ao nosso respeito. Mas, de verdade, a gente sabe quem a gente é. E existe um Deus que sabe ainda mais, muito mais que a gente. E aí me veio uma palavra, porque eu percebo e observo que existem coisas que nos prendem, situações, coisas em nós mesmos, coisas nossas, que a gente ainda não resolveu. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando eu paro para me examinar, para olhar para mim, para me observar, foi: poxa, eu ainda estou presa aqui, não acredito. Eu ainda não consegui sair disso aqui. Aí eu tenho que responder para mim mesmo: não. Então existem ainda prisões dentro de nós que nós precisamos ser totalmente livres. Já viu quanto a gente é escravo do nosso eu? Porque eu quero, porque eu faço, porque eu sou assim. E às vezes, sem se dar conta, nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Mas Jesus nos ofereceu o quê? Liberdade. Então, se Ele diz que Ele me libertou, e se é assim que eu creio, eu não posso estar escravizada em situação alguma. Eu não posso ser prisioneira de nenhuma situação, muito menos de mim mesmo. E aí me veio aquela palavra que eu amo, do Salmo 126, você pode abrir aí? Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Vou ler mais uma vez, porque eu só vou me prender a essa parte. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. E aí, definição de cativeiro. Nicole, o que é cativeiro para você? Hã? Eric. Ué, gente, não tem outra palavra para definir cativeiro? Renan. Hã? Exílio. Alguém? Rodrigo. Prisão de novo. Celi, vai. Então vamos lá. Hã? Cativeiro. Qualidade ou estado de quem se acha cativo. Situação de escravidão. Preso. Falta de liberdade. Opressão. Jugo. E aí eu paro e penso. Quando o Senhor trouxe da prisão. Quando o Senhor trouxe do jugo. Quando o Senhor trouxe da opressão. Esse salmo, nesse trecho, relata
a libertação. Repita comigo, libertação. Que Deus deu a Israel. E existem situações na nossa vida que nos tornam cativos e nos coloca em lugar de prisão. Feche seus olhos agora. Brendo, tome o seu lugar. Feche seus olhos agora. Por favor. Nesse momento você tem a oportunidade de se examinar. E do que será que você ainda não se sente totalmente livre? O que é que ainda te faz sentir no cativeiro? Em alguma área da sua vida, em alguma situação que aconteceu no passado, que você não consegue sair desse lugar, de um abandono, de uma rejeição, de algo que você fez e não deveria de ter feito. E de vez em quando você se pega preso nesse cativeiro, neste lugar, nessa prisão, se sentindo pesado, carregando um jugo que não é para você carregar. E algo que você já deveria de ter resolvido, mas você ainda não conseguiu resolver. Repita comigo, ainda. Essa época, se você quiser, você pode abrir os seus olhos. Se quiser, pode continuar. Essa época do ano é uma ótima oportunidade para a gente refletir e nos examinar. Coisa ruim é a gente não se sentir totalmente livre. É saber ou sentir que algo nos prende ou nos aprisiona. E nos impede de sair do lugar. Nos impede de avançar. Nos impede de nos movimentar e viver algo novo. Você até é abençoado. Você até é batizado com o Espírito Santo. Você fala em línguas. Você é cheio do Espírito Santo. Você sente Deus de alguma forma. As coisas até acontecem para você. Mas tem algo que te prende, sei lá o que é. Na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu jeito de ser, dentro ou fora de você, você consegue perceber que está preso. A gente precisa orar. A gente precisa falar com Deus. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 139. Gostaria que você acompanhasse a leitura desse salmo. Pode colocar aqui, Samuel, para a gente ler junto? Podemos ler? No 3? 1, 2, 3. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes... Vamos, para aí.
para onde fugirei do teu espírito? Ou, para onde fugirei eu da tua face, da tua presença? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Quando a gente faz uma oração semelhante a essa, Senhor, coloca lá no versículo 1, por favor, Samuel. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. Tu conheces, Deus, tudo o que há em mim. E, gente, a gente pode até conseguir fingir que está tudo bem, que nós somos totalmente livres para o outro. Mas Deus sabe o que vai dentro de nós. Ele nos conhece. E quando a gente para estar com a gente mesmo, para se examinar, para refletir, para pensar, e a gente começa a falar com Deus, Ele traz luz, repita comigo, Ele traz luz e nos faz ver aquilo que nós não estávamos conseguindo ver, e nos faz enxergar aquilo que nós não estávamos conseguindo enxergar. A gente sente que há uma prisão, a gente sente que a gente não consegue andar, que a gente não consegue se movimentar em alguma área, em algum ponto da nossa vida. Deus, o que é? Deus, o que é? Aonde está? O que é que me prende, Senhor? A luz dele vem. E não importa o lugar ou o estado onde você se encontra, a palavra diz que Ele te vê e Ele está lá. Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu for no mais profundo do abismo, Ele lá vai estar também. E é tão lindo quando diz que até lá a mão dele vai me guiar. Eu acho lindo e posso ver essa imagem da mão do Senhor estando estendida para mim e para você, oferecendo ajuda, te convidando a sair deste lugar de prisão, desse estágio de prisioneiro e de cativo. Porque nada pode nos aprisionar quando já nos foi oferecida uma liberdade. Mas existem pessoas que estão aprisionadas a outras pessoas. Existem pessoas que estão aprisionadas ao que falaram dela. Existem pessoas que estão aprisionadas ao que disseram, ao que fizeram. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente. Gente, isso não é história não, isso é palavra de Deus. E nós precisamos sentir essa verdadeira liberdade. Nós não podemos ter uma liberdade de fala, de boca. Nós precisamos nos sentir totalmente livres. Foi para isso que Ele veio a este mundo. Para que você não estivesse cativo. Para que você não fosse prisioneiro. Mas que você seja totalmente livre. Então, se existe alguma situação que você sente, e não somente situação, gente. Existem pessoas que são presas no seu jeitinho de ser. Pessoa grossa, ignorante, impaciente, agitadíssima. E às vezes a gente se acha. Eu sou assim, quem quiser que me aceite assim. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o desejo desse Pai que é tão bom é que nós venhamos desfrutar dessa liberdade total.
ainda que nos venham situações, ainda que aconteça alguma coisa, mas que em total liberdade nós venhamos encarar tudo que nós precisamos encarar e resolver, para que não haja nenhuma prisão. Você é abençoado, você sente Deus de alguma forma, as coisas acontecem para você, mas tem algo que te prende. E como eu falei, pode ser na mente, nas emoções, nos sentimentos, dentro ou fora. Quando eu falo dentro ou fora, pode ser algo lá no teu íntimo, ou pode ser algo que vem de fora. Já viu aquelas pessoas que qualquer coisa atinge ela e deixa ela muito para baixo? Já viu aquelas pessoas que qualquer palavra, qualquer notícia, fica logo com medo de tudo, apavorado por tudo e fica prisioneiro disso tudo? Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos orar de verdade. Às vezes a gente se conforma com situações. Às vezes a gente se conforma com as coisas e até mesmo com a nossa forma de agir. Jesus quer transformar a minha e a tua vida. Ele quer que nós sejamos pessoas bem melhores. E todos os dias, ao acordarmos, é oportunidade para melhorar. Todos os dias, ao acordarmos, é oportunidade para gozar da liberdade que só Ele pode dar. Tem um momento que o que nos prende, o que nos impede, o que nos atrapalha, o que nos faz cativos, precisa ser denunciado. Repita comigo: denunciado. Sabe o que é denunciar, gente? É expor. Eu preciso expor o lugar da minha prisão para mim mesmo. Eu preciso expor para Deus. Não tem uma música que vai: conta para Jesus onde é a sua dor. Conta para Jesus onde é a tua prisão. Conta para Jesus o que é que te prende, o que é que te atrapalha, o que é que impede. Já viu? Entra ano, sai ano e tem coisas que não são resolvidas na nossa vida. E a gente continua sendo cativo, preso àquilo ali. Refém. Agora eu vou perguntar para vocês. É sério isso? Que ao término de mais um ano, a gente não vai decidir resolver? Para a nossa vida melhorar. Para a gente conquistar, para a gente sair do lugar. A gente precisa, de verdade, colocar a mão na fechadura dessa prisão, rodar e falar: você não me prende mais, eu sou livre. Mas isso, gente, é atitude. Ah, mas eu sempre fui o coitadinho, a coitadinha. Vai ser mais quanto tempo o coitadinho, a coitadinha? Ah, mas eu sempre fui o timidozinho, a timidazinha. Já deu na Bíblia? Que esse pessoal aí não vai herdar o reino dos céus. E quando se trata de reino dos céus, vocês pensam em quem, gente? Fala para mim. Quando fala assim, não vai herdar o reino dos céus, o que vem à mente de vocês? Hã? Fala alto. Não vai ver Jesus aonde? Só? O reino dos céus só vai ser quando o arrebatamento aconteceu, quando a gente for para o lar. Aqui não existe reino dos céus. Aqui não existe reino de Deus. Não. Os tímidos vão atrapalhar, vão impedir muita coisa que Deus deseja realizar em você e através de você nessa terra para o reino dele.
É não, gente? E aí o tempo passa. Você continua sendo prisioneiro da tua timidez. Ah, eu sou tímido. Ah, eu sou tímida. Até quando? Você precisa resolver isso de uma vez por todas. Mas como? De uma hora para outra? Não, gente. Tem gente que ri de mim quando eu falo, gente, eu sou tímida. Humanamente falando. Eu sou daquele tipo de pessoa que se eu chegar num lugar, tiver aquele monte de gente, eu fico meio sem jeito. Parece? Porque eu decidi não ser. Eu decidi não ser. E não é fácil lutar contra nós mesmos. Mas Jesus me garante vitória. Então, se Ele me garante vitória, eu vou. Ainda que seja difícil, eu vou. Mas tem gente que está falando assim, ah, eu sou assim, e fizeram isso comigo, e o quê? Há poder no nome poderoso de Jesus. Para você ser livre disso aí, porque isso está te atrapalhando. Esse jeito de ser está impedindo que você viva plenamente o propósito de Deus para a tua vida aqui nessa terra. E eu vou usar uma coisa que Francine falou. A gente acha que o uou de tudo que vai acontecer na nossa vida é quando a gente chegar no céu. Quer dizer que para o céu é tudo e para aqui na terra nada? Não, gente. A gente está vivo. Jesus nos deu uma vida. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja poderosa do Senhor. E como igreja poderosa do Senhor, a ordem é avançar. E só avança quem está totalmente livre. O que é que te prende? Qual a decisão que você precisa tomar para a tua vida? O que é que tem impedido de você viver na plenitude da vontade desse Deus que está só te esperando decidir? Mas Jesus me liberta. Aí ele fala assim, quer que eu faça mais o quê? Desci, deixei a minha glória. Recebi açoites, fui ferido, a minha carne foi dilacerada. Derramei até a última gota do meu sangue para que você goze de plena liberdade. Mas, pastora, eu já fiz de tudo e não consigo. Quantos aqui já entregaram na totalidade a sua vida para Jesus? Presta atenção. Na totalidade. Quantos? Às vezes a gente pensa que entregou. Porque quando a gente entrega, a gente se torna livre. Porque é isso que Ele faz. Então, se existe coisas ainda que nos faz sentir prisioneiros, cativos, você precisa se voltar para Jesus. Você precisa se derramar diante dele, se derramar diante do altar dele, da presença dele. Você precisa entrar realmente dentro do teu quarto, fechar a porta e ter um a sós com ele. Lembra-te de Jacó? Quem lembra aqui? Quem conhece a história de Jacó? Gente, Jacó roubou a bênção da primogenitura do seu irmão Esaú. Teve que fugir. A mãe dele inventou uma história lá, dele arrumar uma esposa lá em outras terras. Aí chegou lá Labão, né? Já começou enrolando Jacó. Só que, gente, Jacó deixou ou não deixou uma pendência lá na sua cidade? Mas, para aqueles que conhecem a história, Jacó era abençoado? O que ele fazia prosperava? Em tudo. Filho que não acabava mais. Mulher
Lia, Raquel, é Raquel ou Rebeca? Eu confundo sempre. Raquel, aí vai, Raquel dá a... É concubina que fala? É, a menina lá que trabalhava para ela, para ele se deitar. Aí Lia dá também. É cheio de mulher, cheio de filho. Aí fez lá um trato com o Labão. Aí ficou cheio de cabrito, sei lá o que foi. Hã? É, gado. E só foi prosperando. Só foi prosperando. Jacó era abençoado ou não era, gente? Existem muitas pessoas que se acomodam. Porque, eu orei, Deus ouviu a minha oração. Tudo que eu peço, Deus me dá. Como Deus é bom, como Ele me abençoa. Mas tem um negocinho aí que você sabe que precisa ser resolvido. Abre aí essa Bíblia. Gênesis 32, versículo 24. A Bíblia fala desse homem chamado Jacó, que era abençoado, se tornou bem-sucedido, mas em um dado momento da vida dele, ele teve que reconhecer que havia em sua vida pendências. O que se precisava resolver de uma vez por todas. Por muito tempo, Jacó viveu com o peso de uma situação que tinha acontecido lá no passado. E embora no presente ele estava vivendo uma vida bem-sucedida, porque ele cresceu e ficou muito bem, ele tinha pendências. Existem coisas que precisam ser resolvidas, encaradas, e a gente não pode fugir disso. Antes da gente ler, eu quero contar que em 2018 eu preguei num congresso de mulheres muito grande. E eu estava debaixo de uma unção. Eu me sentia flutuando, ministrando para aquelas 500, 600 mulheres. Eu me sentia flutuando, eu estava debaixo de uma unção. E eu lembro que eu estava falando alguma coisa sobre jugo, sobre peso. E eu lembro que com muita autoridade, andando para lá e para cá, né? Eu falava assim, você precisa, em nome de Jesus, se livrar desse peso, desse jugo que você carrega. E eu lembro que eu ouvi um grito. Pensa num grito de liberdade. Eu ouvi um grito, mas eu continuei a pregar, a ministrar. Eu nem sei quem gritou, eu não sabia. E aí, quando terminou a ministração, muitas pessoas vieram me procurar. E uma dessas pessoas foi uma mulher. E ela falou, pastora, você lembra quando você estava pregando, você houve um grito? Gente, tinha acontecido tanta coisa naquela manhã que na hora eu falei assim, grito? Estou lembrada não. Ela falou, teve um grito quando a senhora falou de jugo, deixar o jugo, deixar a carga. Ela falou, pastora, essa pessoa que gritou é minha amiga, fui eu que trouxe ela para esse encontro. Essa minha amiga, ela arrumou um amante. E ela levou o amante para dentro da casa dela e o amante ficou próximo ao marido dela. Mas esse amante matou o marido dela. Pastora, a senhora não tem noção como foi libertador para essa mulher quando a senhora falou, deixe esse jugo que você carrega hoje. Foi aí que ela gritou e foi livre. Eu falei, ai meu Deus. Que situação, minha gente. Aí daqui a pouco eu estou lá, um monte de mulher falando comigo, daqui a pouco ela, aqui, pastor, é essa. Eu falei, vem cá, meu amor. A palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus te livra dessa culpa. Porque Ele vê o teu coração. E Ele vê que há arrependimento. Gente, o que será que estava sobre a vida daquela mulher? Que situação! Mas não existe nenhuma situação que Jesus não
possa transformar e mudar a história, e mudar o curso, e dar uma nova direção. Portanto, se você está aí no teu silêncio, dentro de você falando, mas como é que eu vou resolver? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou sair disso? Coloque aos pés do Senhor. Gênesis 32, 24. Eu falando de Jacó. Gente, passou, foi ano. Sendo que não importa quanto tempo tenha passado, a gente precisa resolver. Não é colocar uma pedra em cima. Porque, gente, colocando uma pedra em cima, de vez em quando, o mau cheiro vai sair. Vai. Mas quando a gente encara, não importa. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Já viu aquela pessoa que diante de uma situação que precisa ser resolvida, a pessoa chega e fala assim, eu quero ter paz. Quer ter paz e não resolve nada porque quer ter paz. Não quer mexer no que precisa ser mexido porque quer ter paz. Não é esse pacificador, não. Pacificador, que será chamado filho de Deus, é aquele que está disposto a encarar o que precisa ser encarado para que sejam resolvidas as coisas. Há um tempo atrás eu tive que enfrentar uma situação na minha família, que eu falei, Jesus, manda outro. Eu pedi até oração na igreja. Manda outro, Senhor. Mas tinha que ser eu. Existem coisas que não é o outro, é você. E existem coisas que não é com o outro, é com você. Então receba aí o que Deus está falando contigo nessa noite. A palavra diz assim, ó, Gênesis 32, 24. Diante de tudo isso, de todo esse quadro de Jacó, fala comigo assim, houve um momento. Não, fala mais alto, diga, houve um momento que ele teve que encarar. Olha aqui, gente, versículo 24 diz assim, ó. Jacó, porém, ficou. Jacó, porém, ficou. Ele tinha um monte de filho, tinha um monte de mulher, mas tinha um monte de empregado, mas houve um momento que ele precisou ficar só. É isso que eu falo. A gente pode estar rodeado de pessoas, né? E as pessoas falam o que querem da gente. Uns elogiam, outros criticam. Mas existem momentos que nós precisamos nos retirar. Existem coisas que são nossas, que não vai ser o meu marido, que não vai ser o meu filho, que não vai ser o meu patrão, que não vai ser o meu pastor, mas vai ser eu. Bata aí no teu peito, diga, é comigo. Diga, sou eu que vou ter que encarar. E para isso, nós precisamos nos retirar. Foi isso que Jacó fez. Para ele enfrentar, porque, gente, nesse contexto, Jacó está indo com toda a sua família, voltando para aquela terra, da sua parentela, de onde ele deixou uma situação. E para quem não sabe, está aqui. Esaú ficou furioso com tudo que Jacó fez. E de repente, sei lá, em alguma época da nossa vida, a gente deixou alguém furioso. Mas a gente vive fugindo.
Quem sabe não foi para este tempo que Deus reservou para você resolver o que você deixou lá atrás. Gente, não adianta. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não adianta. Deus sabe. Ele te conhece. E Jacó, ele ficou só. E nessa dele ter ficado só, ele foi falar com Deus. E aí foi uma luta. Porque, gente, encarar situações que precisam ser resolvidas nem sempre vai ser fácil. Mas é necessário. Fale comigo, nem sempre será fácil, mas é necessário. E Deus fala comigo que até mesmo pecados que precisam ser confessados, este é o tempo. Porque existem coisas que é você e Deus, mas existem coisas que envolvem outras pessoas. E Deus está falando aqui, é tempo de conserto. Quer ser livre? Quer sair da prisão? Se conserte. Libere perdão. Peça perdão. E você será totalmente livre. Oh, Deus Todo-Poderoso. Você pode viver rodeado de pessoas. Você pode estar cheio de gente ao seu redor. Mas tem um determinado momento que a única pessoa que você precisa estar é com Deus. Diga, Deus é suficiente para mim. Diga, Ele pode me tirar dessa prisão. Mas você tem que querer. Jacó quis. Foi ele que foi até Deus. Foi ele que se retirou. Foi ele que ficou a sós para ter uma conversa muito séria com Deus. Porque ele não queria mais viver ou carregar o que ele carregava. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, Deus Todo-Poderoso. E ali Jacó, ele falou, eu não te largo. Eu vou falar na linguagem Marielle Vargas. Enquanto tu não me libertares desta prisão, eu não te largo. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é o tempo que você tem estado a sós com Deus para que as situações na tua vida sejam resolvidas? Para que as prisões e os cativeiros sejam tirados da tua vida? Ou você simplesmente está deixando a vida passar? Feche teus olhos agora. Salmo 126, que eu li logo no início, diz: quando o Senhor nos tirou do cativeiro, nós estávamos como quem sonha. Existem pessoas que não conseguem sonhar mais com determinadas coisas em áreas de sua vida, por causa do cativeiro, por causa da prisão, por causa do jugo. Volte a sonhar. A palavra de Deus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto o Brendo vai cantar esse louvor, você vai orar aí no seu lugar.
Você vai falar com Deus. Você vai se apegar a Ele e falar: Senhor, nós estamos há algumas horas do término do ano de 2021. E eu estou aqui nessa última quinta-feira profética, ouvindo essa palavra de que existem coisas que eu preciso resolver. Existe coisa que eu preciso expor para mim mesmo, para alguém. Existe coisa que eu preciso expor para Deus, confessar a Ele os meus pecados. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Enquanto o Brendo estiver cantando, você vai falar com Deus. A palavra de Deus diz que Jacó, ele lutou com o anjo a noite inteira. Mas, gente, aconteceu algo lindo. Aquilo que ele temia, que era o comportamento e a recepção de Esaú. Gente, foi lindo o encontro dos dois. Sabe por quê? Porque ele foi para os pés do Senhor. Porque ele disse: Deus, eu não te largo enquanto tu não mudar essa situação, enquanto tu não me tirar desse cativeiro, enquanto tu não me tirar desta prisão, enquanto eu não me sentir totalmente livre, eu não te largo. Meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, estou cansado, mas estou exausto em correr. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, tem que só se arrastando, eu não vou mais. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste. Pra onde eu iria, sei que eu preciso
Se de alguma forma você sente que precisa desse alívio do Senhor, você sente que existe algo aí que você precisa ser livre, e você tem ouvido essa palavra de hoje, e você, enquanto ouvia, algumas coisas eram trazidas a você de que precisam ser resolvidas. E às vezes você pode até ter falado: Deus, eu não sei mais o que fazer. Ele está dizendo que você só precisa se voltar para Ele e estar com Ele. Ele tem todas as orientações que você precisa. Ele tem a direção. E Ele vai conduzir a sua fala. Gente, é lindo quando a gente lê como Deus mudou a história de Jacó. Ele mudou até o nome. E o encontro lindo que foi. Porque Deus, Ele sabe como fazer. Ele sabe como tocar em quem precisa ser tocado. E Ele pode mudar histórias e situações por tua causa. Se você deseja hoje, nesse penúltimo dia do ano de 2021, se você deseja ser livre daquilo que você sente que te aprisiona, de repente você não sabe nem o que é direito, mas você sente que algo te aprisiona, sai do teu lugar, vamos orar juntos aqui.